difícil até pela volatilidade que tem, né? O futebol, ele é assim. E falando sobre a Europa, você teve a experiência de ser técnico de um clube na Europa, né? O Ludogorets, que é um clube conhecido, tá sempre na Champions League, Europa League. Como que foi para você vivenciar isso? Para mim foi muito enriquecedor, né? Eu estava na época como treinador principal da Ferroviária, ainda interino, né? Terminei ali a disputa da Série D no final do Paulistão, dei continuidade ao projeto e nós finalizamos a disputa na Série D. E o professor Paulo Autori me ligou convidando para ser o assistente técnico, né, no Ludogorets da Bulgária, que é o principal clube búlgaro, né, ganhou aí 11, 12 títulos consecutivamente na Bulgária, por isso que está sempre inserido nas competições europeias. E para mim foi um desafio extremamente satisfatório, porque você ter que dar o treino em outra língua é sempre desafiador, e ainda mais num clube multiétnico, que era o Ludogorets. Então nós tínhamos ali por volta de 10 jogadores brasileiros, alguns espanhóis, poloneses, búlgaros, romenos. Então nós tínhamos ali diversas etnias, né, dos jogadores. E a gente só falava o inglês, né, mas eu estudava búlgaro todos os dias, né, com uma professora particular, aprendi alguma coisa em búlgaro. O nosso preparador físico era espanhol, trabalhou 12 anos no Atlético de Madrid, com uma longa experiência assim, no futebol espanhol, então com ele nós nos comunicávamos em espanhol. O Sport Scientist, né, que é o fisiologista, né, de lá, o que nós chamamos aqui de fisiologista era escocês, então com ele também nós nos comunicávamos em inglês. E para todos os jogadores as nossas palestras eram feitas todas em inglês, justamente por essa questão da gestão de pessoas, para que nenhum jogador pensasse que a gente estivesse privilegiando os brasileiros ou os latinos. Pela similaridade do idioma, a gente falava a linguagem que todo mundo ali entendia, né? Então oferecíamos palestras em inglês, o treino era dado em inglês, e nós tínhamos essa necessidade de adaptar a nossa comunicação dentro desse quadro que era extremamente rico, né, em termos de etnias, pessoas de diferentes países. E isso foi muito enriquecedor, né, até algumas práticas que nós tínhamos por lá para facilitar a comunicação e atenuar a incidência de ruído, eu adotei e trouxe para a minha metodologia, para o meu dia a dia aqui no Brasil. Uma delas é a passagem daquilo que vai ser feito na semana em termos de exercício, né, o alinhamento, a organização. Isso é de fundamental importância, principalmente nesse ambiente. Então, para mim foi muito satisfatório ver a organização que os campeonatos europeus, o campeonato búlgaro. Conheci pessoas fabulosas, grandes profissionais, grandes jogadores, e para mim foi uma experiência muito rica. Como que é o campeonato búlgaro, a organização do futebol búlgaro de modo geral? Como você avalia? De uma maneira geral, ele é bem organizado, né? Assim, não tem o nível competitivo que nós temos no Brasil, né? Mas é um campeonato que é um mercado que tem evoluído, principalmente puxado pelo Ludogorets, que tem um investimento muito alto, né? E o clube, assim, Tem CT... Tem um CT, assim, maravilhoso, e é uma propriedade particular, né, de um bilionário russo, bilionário búlgaro, e o Ludogorets funciona como uma das 27 empresas que ele tem. Então funciona como se fosse uma empresa. Né? Está localizado numa cidade de 27 mil, 30 mil habitantes, né, no norte da Bulgária, faz quase fronteira com a Romênia. É a cidade chamada Razgrad. Não tem tantos torcedores, então não tem tanta arrecadação, e depende essencialmente das cotas que a UEFA destina aos clubes que classifica para as competições europeias. Mesmo sendo um clube grande assim, não tem tanto torcedor? Não tem, porque é um clube recente, né? Numa cidade pequena. Novo, o clube é novo. É um clube novo, numa cidade pequena. Eu sempre ouvi o Ludogorets, né? Eu sempre ouvi falar do time. Eu achei que era um time mais antigo. Não, era um clube de terceira divisão que foi comprado por esse bilionário. E aí eles foram galgando ali os acessos até chegar na primeira divisão. E desde que eles chegaram, eles ganham o Campeonato Búlgaro
búlgaro consecutivamente, né? E isso dá para eles o direito de disputar a entrada nas competições europeias. Hoje eles classificaram para a UEFA Conference League, que é o equivalente à terceira, né, divisão da UEFA, porque hoje você tem a Champions League, a Europa League e agora criaram a Conference League. E o clube já participou da Champions, no ano que eu estava por lá nós classificamos para a Europa League, então foi uma experiência muito bacana. O campeonato búlgaro ele é bem organizado, ainda evoluindo em termos competitivos, mas foi um campeonato que eu gostei muito de ter jogado. E vamos falar um pouco agora sobre seleção brasileira? Eu queria perguntar antes as diferenças que é treinar um time na Bulgária, né, e um aqui no Brasil. E, enfim, de estrutura você já comentou um pouco, mas... Frio, clima... Né? Em termos de jogadores, ali, né? São jogadores mais focados naquilo que eles precisam fazer, sabe? Assim, no treinamento não se tem tanta conversa paralela ou conversa anterior. Os jogadores são muito focados, você não vê muito barulho assim em aquecimento. Muita resenha, eles estão né? concentrados ali nos movimentos que precisam fazer. O Brasil, a gente sabe, não só o Brasil, mas o povo latino em geral já tem uma outra cultura, né? Não existe aquilo que é melhor ou pior, são características, né? E a gente tem que respeitar. Essa questão nossa da competitividade e qualificar um jogo assim como se fosse de vida ou morte, parece que eles não têm essa ideia, né? Então eles são extremamente profissionais, vão lutar até o fim, dar o seu melhor pela vitória, mas o mundo não acaba se o resultado não vem, né? Nós, assim, o povo latino já sente essa questão mais emocional da competição. Eu estranhei muito no primeiro jogo que eu fui aqui, os jogadores entram quase em transe, né? Antes de entrar para o campo de jogo, tem a reza, o Pai Nosso, aquela motivação final, e lá é bom jogo, sobe e vai cumprir a sua função, entendeu? Eu falei, mas não vai ter nenhum Pai Nosso, Maria, e não tem. Então, nós, assim, como profissionais, temos que nos adaptar o mais rápido possível para poder entender a cultura, nos adaptar e poder render da melhor maneira dentro daquele cenário. E foi muito difícil aplicar, por exemplo, seus métodos ali por ter um elenco tão diverso? Não, pelo contrário, foi até mais fácil, porque a metodologia de treino que nós utilizamos é uma metodologia europeia, né, que hoje já está muito difundida na Europa. Então, muitos profissionais búlgaros vieram me procurar querendo saber sobre a periodização tática, que tem até uma empresa hoje que direciona essa metodologia. Eu sou um dos formadores, né, dessa empresa Periodização Tática, que oferece cursos ao redor do mundo, cursos em inglês, em espanhol, em português. Eu mesmo já lecionei muitas aulas por lá em diferentes línguas, né? Então você vê que é um tema já muito difundido no mundo do futebol. E a Bulgária também foi influenciada, né, por essa metodologia de treino, então era algo que a maior parte dos jogadores já tinham vivenciado antes da nossa chegada. E colocar esse método aqui no Brasil é muito diferente? Eles sentem mais, de repente? Não, por não ser também não, porque é uma metodologia que já vem sendo implementada há algum tempo. Então hoje, principalmente os jogadores que vêm da base, eles já vêm com bastante influência, né, de metodologias de treino um pouco mais modernas do que se fazia antigamente, né? Mas é bom que se diga assim que às vezes se tem uma confusão, né? Porque a periodização tática ela vai colocar o processo tático, o processo de aquisição do modelo de jogo à frente de tudo, e a questão física, técnica, psicológica ela vem por arraste, né? Então nós vamos ali o tempo inteiro treinar situações de jogo segundo os nossos princípios de jogo. Agora, muita gente entende, então não se faz mais o treino analítico. Não, pelo contrário, nós fazemos o treino analítico, mas de uma maneira mais contextualizada. Para quem não sabe, o treino analítico é todo aquele gesto técnico que nós fazemos no futebol sem a presença de oposição. E aí nós temos uma repetição sistemática para que o jogador concentre efetivamente no gesto técnico específico que ele precisa fazer. Na movimentação. Agora, ao invés de dar 30 chutes de maneira descontextualizada, nós contextualizamos ali uma situação dentro da tática da equipe
para que se tenha uma repetição maciça do gesto, seja ele um passe, um cabeceio, uma finalização, dentro, né, do contexto tático que nós vamos defender segundo o nosso modelo de jogo. Então, nós fazemos o treino analítico, o treino técnico, o treino físico, nós fazemos tudo, né? Agora de uma maneira mais contextualizada ao modelo de jogo que o treinador, né, no caso, tem como ideia para aquela equipe.